Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol, aqui na nossa Ubra TV. Recebendo hoje um grande conhecedor de futebol, Ayrton Ruschel. Sabe que quando a gente define como conhecedor de futebol é o seguinte: passa o recado. O cara do outro lado da televisão, do rádio, compreende, interpreta, pode até debater, às vezes, com o veículo de comunicação. O cara debate em casa. Pô, mas esse cara... Mas ele, né, se faz entender e tem ideias muito claras sobre futebol. Ayrton Ruschel, que já foi candidato à presidência do Grêmio, um dia, com certeza, voltará a ser. E o Maurício Freitas, que está aqui conosco todos os dias, não só no nosso preliminar, como também no Cadeira Cativa às 19 horas. Quando você ouvir no rádio em Brasília, 19 horas, desligue o rádio, ligue a TV. Tá? Agora, se você gosta de se incomodar, apesar que aquilo ali é oficial, né? Não dá muita incomodação, Voz do Brasil, né? Mas quando você ouvir 19 horas no rádio, vai para a televisão, que vai ter o bom futebol debatido há 40 anos na sua casa. Tem o contraditório na Voz do Brasil, surge depois das 7h30, com as notícias do Poder Judiciário e depois do Legislativo. É, mas ainda não é o ferro na boneca, né? O ferro na boneca é na vida real. Ali é um... me engana que eu gosto. Conta, mas é um informativo interessante e tal. Desde que o cara tenha discernimento do que está ouvindo, né? Mas era só para dizer que às 19 horas tem o Cadeira Cativa. Pronto, não vamos criar uma polêmica. E a saída do Luan? Até quanto faz falta? Vamos começando já, Ayrton Ruschel. Prazer voltar ao teu programa, que é uma alegria sempre. Nosso amigo Maurício aqui, que está veio de moto ou veio de carro? Com a gente. Não, vim de carro hoje, a chuva não. A chuva não me deixou vir de... Porque tu sabe que eu adoro vir de moto, porque é um passeio legal aqui, né? É muito bacana, mas hoje teve que ser de carro pela premissa do tempo. Tu viaja também, tipo esses motoqueiros? Não. A idade não me socorre mais, eu sou já fico mais... encontra aqueles motoqueiros, um esperando o outro. Muitos vão a Lages também. O que eu costumo é deixar a moto na praia, e ir lá usar bastante. É muito legal os deslocamentos lá, os passeios, né? Vai pro futebol lá com os amigos. Anda na areia Eu uso também? bastante. Não, isso é para cross. A minha moto é uma moto grande, é uma moto pesada, é uma moto mais de passeio. Mas, Rec, tu abre com o tema do momento, Você né? seria o primeiro presidente motoqueiro da história. É verdade. Talvez por isso que eu não ganhei a eleição. Não tem nada a ver. O Ricardo Von Tobel, diretor-presidente da Coca-Cola, viaja até Argentina. Isso, eu conheço as peripécias dele. Rec, tu abres com o tema mais palpitante, porque o Luan é muito mais do que um jogador, ele é um atestado de uma forma de jogar, né? Ele é um avalista de uma rotinização de jogar que o Grêmio criou há 2, 3 anos. O Grêmio conseguiu numa coisa atípica no futebol de hoje, que é manter uma base e uma forma de jogar. E até com a sucessão de técnicos, porque se diz que começou com o Roger, mas o Filipão, o Renato deu a sequência. Na verdade é que o Grêmio joga no 2-3-1, né? E isso oportunizou que meninos entrassem e complementassem o time. Mas o Luan é o grande atestado, é o grande fiel deste esquema de jogar. Então eu prevejo uma dificuldade de adaptação momentânea, né? A perda dele é evidente. Eu agora vinha no deslocamento para cá ouvindo o nosso vice de futebol e lógico que ele não anunciou a saída, né? Mas existe a possibilidade, as negociações estão tão avançadas que corremos o risco do Luan nem jogar amanhã. Quer dizer, isso me preocupou mais ainda, né? Então, lógico que, insisto, ele não disse, mas a entrevista mas jogar, dele... vai jogar, nem que seja com seguro. Entrevista dele é uma entrevista assim, que não deu a confirmação. Então, é uma necessidade. Eu estive em 6, 7 gestões do Grêmio, sei o que aperta o cofre, se tem que vender. Se alguém que sabe, passando por aquelas finanças ali, então a gente sabe da necessidade. Então, a gente é solidário a quem lá está hoje, mas a premência técnica que virá será forte. Tem o segundo que mais sabia, o doutor Túlio Macedo, e o terceiro, aquele das finanças mais recentemente aí, puxa vida, ficou conhecido. O doutor Jaime que criou o doutor Jaime Demarco. O doutor Túlio não está mais. Então vamos lá, o doutor Túlio não está mais conosco aqui. Eu tenho a honra de representar a família e tinha a honra de representá-lo, mas o doutor Jaime Demarco está conosco, está na tua audiência aqui, é um querido amigo, né, um conselheiro ilustre do Grêmio. Ele antecedeu ao Túlio nas finanças. Ele antecedeu o Túlio nas finanças. E foi onde que criou a expressão densa e tensa, a situação financeira.
financeira do Grêmio. Ele eternizou a frase. Isso prova o que nós estamos falando. Isso materializa a discussão. Se é densa e tensa, não é em 10 anos que termina essa situação num clube, né? Porque o futebol, que a gente fala em profissionalização, Maurício. Lógico que a profissionalização existe. O que não existe numa empresa é sexta-feira, se tu não ganhar um jogo, cair metade de um departamento. Não existe. Isso só existe no futebol. Então, tu tá com as finanças organizadas, tu tá com tudo esquematizado, e aí teu time entra numa decadência e tu tem que buscar um jogador no mercado estrangeiro que vai estourar teu orçamento, mas se tu não fazes isso, né, também cai a receita. Então, há uma atipicidade nos clubes de futebol. Então, tu tens que trazer a metodologia profissional, mas tu tem que ter os 30%, 40% de variantes que só o futebol tem. Quer ver 2 exemplos que caracterizam bem o que você está dizendo? O Grêmio Show foi sucedido do Grêmio na 2ª divisão. Exatamente. O ataque dos sonhos virou ataque de pesadelo, tanto no Grêmio quanto no Flamengo. E o Internacional, que ia ser tricampeão da Libertadores da América, podendo ser tricampeão do mundo, morreu numa semifinal, tomou 5 num Grenal, num ano não rebaixou, no outro rebaixou. Desmontou a estrutura. Mas desmontou tudo. Ficou pedra na verdade, Rec, a história ensina. Quando eu digo que se tu queres aprender sobre futebol, tu não precisa olhar para frente. Olha para trás. Né? Tanto nos exemplos positivos quanto nos negativos. E em relação aos rebaixamentos, eu digo assim, ninguém bate na trave no próprio ano. Nunca acontece o rebaixamento no próximo ano. Ele começa a sinalizar, tuas finanças começam a dizer, tu começa a faltar teus compromissos com os jogadores, a tua estrutura interna, politicamente, ela começa a ruir, né? Então, tu escapa num ano, mas no ano seguinte tu engata. Não tem. Pode olhar. O São Paulo... Isso é igual doença terminal. Todas, exatamente. Aparece, não, mas dá para salvar. Aparece, tu vai levando, tu ganha um ano, mas no ano seguinte tu embola. A gente estava falando dessa situação. Até vou bater aqui, ó. Bate aí, porque tem gente que está nos assistindo, está com esse problema, vai curar, porque agora melhorou a medicina. Estou dizendo, quando A medicina evoluiu muito. Só quando estiver muito avançado, que é o caso do clube. Dá um sinal, dá outro, e o cara vai deixando, não. Veja que o Grêmio caiu em 2004, Rec, mas em 2013 ele escapou na última rodada, fazendo uma recuperação que nos últimos 5 jogos ganhou 4 de uma forma atípica, com jogos, né? Jogos memoráveis. Jogos memoráveis em Santa Catarina. O Bar do Cabrito, tudo, Jogos memoráveis em Santa Catarina, né? Com o Criciúma lá. Então, quer dizer, mas se já sinalizava o gráfico, eu digo o futebol, ele tem um vetor, né? Quando o vetor ele está para baixo, é isso que nós estamos dizendo. Né? Não adianta. A gente foi brincar com a medicina, que é envolvida. Mas, na verdade, é um vetor. Quando está para baixo, para tu se reverter aquilo, se tu não faz um trabalho planejado, tu vais aí, ela para baixo. Puxa para baixo. Exatamente. É a lei da gravidade. E aí o especialista tem que ser muito bom. Tá? E normalmente surge um salvador da pátria. Né? Tem o campeão, voltou, tem o fulano. Isso, é que tu busca soluções mágicas quando elas são muito mais complexas e não é um fato, né? Tu não concorda. Toda uma engrenagem futebolística que passa por vestiário, passa por administração pessoal de um departamento de futebol, passa pelas finanças do clube. Então, quando tudo isso desarruma, aí tu acha que tu vais trazer o REC com todo o talento que ele tem. E vai junto. Ele vai junto. Fazer mágica. Ele vai junto. Mas a gente está falando de finanças, REC, e 2 questões até opostas com relação a finanças ganharam o noticiário nas últimas horas. A primeira é uma recuperação de uma entrevista do presidente do Palmeiras dizendo que quer acabar com as dívidas do clube até o final do próximo ano. O que ele diz que tem um projeto, enfim, que vai ser feito. Quem? O presidente do Palmeiras. Que o clube, ao final de 2018, não terá 1 centavo de dívidas. Que todas serão sanadas. Mas esse não é o homem do banco mais? Não, é o Gilhote. O Maurício Gilhote, que é o que tem o apoio da Crefisa. Da Crefisa, que é a outra. Que é a patrocinadora, que é a Leila. Que queria puxar o tapete do Nobre. Que quer ser presidente ainda do Palmeiras. Ou presidenta, de acordo com isso aí já é para ganhar a eleição e vai ganhar. E a outra questão, Rec, envolvendo finanças, foi feita uma matéria, se não me equivoco, na Folha de São Paulo, com uma informação de bastidor do Congresso Nacional de que a bancada da bola está trabalhando para que os efeitos do Profut, especialmente o efeito que começa a vigorar no próximo ano da certidão negativa de débitos, que ele passe a vigorar em 2019. E aí existe uma citação do presidente Francisco Noveleto
de que o Campeonato Gaúcho da primeira divisão teria apenas 7 participantes no próximo ano, porque os demais não têm as certidões. Nem terão. Isso. Ah, bom, mas aí é preocupante mesmo. Porque não vai, em 3 meses não vão conseguir. É uma série de pré-requisitos. O Campeonato Paulista, para não dizer que é só o Gaúcho, também tem uma situação parecida. São 7 ou 8 clubes que têm as certidões e os demais não na primeira divisão. Mas então nós estamos falando, Ruxo, que a coisa está fedendo. Porque tem que mudar a lei. Na verdade, uma norma, a lei do Profut foi um benefício extraordinário, não só na equalização desse passivo extraordinário que todos os clubes tinham, mas também com o parcelamento que só para clube de futebol mesmo, só num país do futebol para se conseguir, um país quebrado como o nosso, né, que se conseguir, e aqui estou falando como cidadão e não como desportista, né, seria muito bom para mim defender os clubes, né, dentro de uma ideia de que a gente é do futebol, mas eu sou um cidadão que por pagar impostos acho que deveria ser igual para todos e que nós deveríamos equalizar o passivo para todos. Tu não tem um benefício. Experimenta ficar sem pagar teu imposto de renda para ver o que acontece para ti, né? Se vão te dar benefícios. Apesar que tem que sair do benefício para tudo que é lado aí, né? É para pagar as contas do governo também, né? Para recuperar o governo, entra mais dinheiro e tal. Mas coisas localizadas e direcionadas. Essa do futebol é um valor extraordinário. E o que se sabia é que pelas exigências do Profut, já se antevia que vários clubes não teriam como atualizar os compromissos assumidos, né? Para trazer os números corretos, segundo o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, se a lei não for alterada, o Paulista do próximo ano terá apenas 9 clubes na Série A1, o normal seriam 16. A Série A2, que é a segunda divisão, teria 7 times, o correto são 16. E o Campeonato Gaúcho, há uma declaração do presidente Francisco Noveleto que teria apenas 7 times na primeira divisão. E mais um ano vai resolver? De onde é que eles vão tirar? Vão ter que fazer um esforço hercúleo, produzir produtos que possam trazer dinheiro, mas que produtos? Jogadores oriundos da base? Mas que base? Muitos não têm, né? Que aí que eu digo, né, que se fala em planejamento, é por isso que as gestões curtas, elas aí deixa de ser o problema do presidente que está no exercício, porque ele entrega em dezembro. Na verdade, a coisa é vista assim, não como uma solução macro, como vamos resolver uma década de problemas. Não, a minha gestão termina em dezembro, se eu jogar para a gestão do ano que vem, é que nem essas dívidas, esses passivos que os clubes passavam históricos. Aí também outra frase que foi cunhada, aí não vou saber se foi o Dr. Túlio, não, aí foi o Paulo Odoni, que cada porta que ele abria caía um esqueleto. Foi o Paulo Odoni, né? Eu não sei, essa frase é tão velha. Não, ela foi cunhada exatamente quando ele voltou, assumiu o Grêmio na Série B. Eu achei que era mais velho. Onde ele abria, surgiu o esqueleto. Pode me corrigir, os telespectadores aí, se quiserem nos corrigir, não tem problema. Mas isso é a verdade. Então, na verdade, eu faço uma dívida nova, eu prometo que vou pagar o Maurício, sabendo que não vou pagar. E como alguém tinha prometido pagar o REC, está estourando, eu pago esta aqui. E é assim que funcionava o clube de futebol. A coisa mais sensacional que tem é a administração anterior do Internacional. Eles, para se defender daquele monte de cacaca que fizeram, eles citavam o Forlan e o Escoco. Só que eles também não pagaram. Nós herdamos, vejam só, a situação do Forlan e do Escoco. Tá, mas e aí? Fizeram o quê? Pagaram? Não. Resolveram a situação? Acumulamos o problema. Enfiamos mais Ariel e outros que tais. Né? Então, essa é a situação. Agora, 19, se o governo concordar, fizer um adendo ali. Não, isso não é só o governo, isso tem que passar e ser aprovado pelo Congresso Nacional. Congresso? Não, é muito mais ampla a negociação. O governo que eu falo os governantes todos. Tá, se passar por todas as instâncias, que seja a última, né? Porque senão para um pouquinho. É só emenda, não. Na verdade, o que se almeja prorrogar aí é o início da vigência, né? O início da vigência. O que vai acontecer é que os clubes vão virar SA tudo. Isso me lembra, que eu participei muito disso. A Lei Pelé foi criada em fevereiro de 98 para que iniciasse seus efeitos a partir de fevereiro de 2001. 3 anos os clubes tiveram para se adaptar. O que ocorreu que originou o famoso caso Ronaldinho? Foi exatamente isso, que o Ronaldinho terminava o contrato dele no mesmo mês do encerramento da Lei Pelé. E pela Lei Pelé, ele passava a ter o passe na mão, né? E os clubes, e o Grêmio demorou 3, 4 anos para entender esta lei, né?
Então, E o exatamente Miranda isso. Os tomando efeitos pau. da vigência. Os efeitos da vigência, né, é a mesma coisa. O Profut todo mundo queria, era um benefício, ia legalizar todos os clubes, mas se sabia que as cláusulas que tem ali, né, tu é limitado ao gasto do departamento de futebol, tu tem que manter as contribuições em dia, tem uma série de pré-requisitos para tu não perderes o Profut e que os clubes agora já sabem que não vão conseguir. Posso te fazer uma pergunta burra? Dificilmente tu farias uma pergunta burra, Rec. O Luan vale 1/5 do Pogba, 1/6 do Felipe Coutinho? Na verdade, Rec, eu claro que parei. É uma pergunta burra, porque... Não, é uma pergunta inteligente. Depende de onde parte o jogador. É uma pergunta inteligente, porque exatamente isso mostra a prostituição a que os clubes brasileiros precisam se submeter pelas suas dificuldades. E para nós é um dinheirão, hein? Assim que, por exemplo, o Palmeiras conseguiram, que o presidente disse, zerar o seu déficit. Estamos falando do Luan, então ele poderá, não Maurício, é para deixar ninguém triste. Quando chegar um clube e quiser um jogador que vale 100 e levar por 20, ele vai poder dizer assim, não vai, e eu vou pagar para esse jogador o salário que ele ganharia lá, para que na próxima janela eu venda ele pelo que ele efetivamente vale. Só que não, nós sabemos que os clubes é que decidem, os clubes do exterior é que decidem a hora que os nossos jogadores saem. Mas os nossos clubes vão saber fazer isso, porque há 3, 4 anos o futebol brasileiro teve um grande incremento e ao invés de investir nesse tipo de ação, os clubes repatriaram jogadores velhos com salário europeu. Não souberam fazer esse Os clubes processo. brasileiros só dão lucro. E eu vou falar em tese, porque senão já vão brigar comigo. Eu não vim aqui para brigar, vim para falar de futebol. Os clubes brasileiros só dão lucro quando a Globo adianta as luvas. Só. Ou seja, não é um lucro operacional, não é o clube produz mais do que gasta. Não. Vem uma verba extra, num prêmio, num bônus, Nem Inter e São Paulo. e aí os clubes conseguem ter superávit. Nem Inter e São Paulo, com a quantidade de jogadores que venderam, o terceiro é o Cruzeiro, se não estou enganado, o quarto já é o Grêmio, conseguiram equalizar. Olha que o Internacional vendeu o jogador aos borbotões, o São Paulo também. E vou de novo falar em tese, Rec, para não particularizar, para que nessa discussão ninguém grenalize ou regionalize, né? O prejuízo, o déficit médio de um clube grande brasileiro é 5 milhões mês. Já se acha pouco. Vou repetir, 5 milhões mês. Ou seja, um clube arrecada normalmente 5 milhões menos do que precisaria para pagar suas despesas. Isso é um clube, ou seja, ele deixa um déficit anual de 60. Então, ele precisa desesperadamente vender jogadores para fechar seu caixa. Deixa eu incrementar essa tua... Tu quer botar? Não. Eu te conheço. Quando tu começa a me olhar, eu te conheço. Não, olha aqui, ó. A discussão está boa em tese time hoje. com estádio ou sem estádio. Isso é Não. Isso aí é a favor do Grêmio. Antes que digam que eu estou provocando o Grêmio. Não. Porque se o Grêmio fosse dono do estádio, também daria esse déficit. Porque não saberia administrar direito o seu estádio. Ou entregaria por uma empresa estrangeira que não conheceria os costumes da aldeia. O Flamengo, por exemplo, fez uma baita infraestrutura de treinamento. Não consegue ter um estádio. O Fluminense tem uma boa estrutura de treinamento. Não consegue ter estádio, tem a velha Laranjeira lá, eu fui lá nas Laranjeiras. Aliás, decidi um título em 92 com o Inter nas Laranjeiras, sabia? Aquele jogo foi nas Laranjeiras. Lógico. Eu estava lá com o gol do Caíco lá. Outros tantos, o Botafogo tem um estádio que não é dele, alugado. O Vasco está caindo os pedaços. Eu vou te dar um subsídio extremamente interessante, porque as questões são tratadas de uma forma muito apaixonada, né? Então, a aquisição da arena, tem que adquirir a arena. Há muito tempo, eu vejo com muita restrição, porque é um contrato de 20 anos, do qual já se passaram 5. Olha como as coisas são rápidas. Indo para o a gente olhando em perspectiva, 20 anos não é nada. A arena, como disse o presidente, é para os nossos filhos, é para os nossos netos, e vai ser. E realmente. Né? Então, tu olha assim, num contrato de 20, já passaram-se 5. Tá? E o Olímpico ia fazer 65 anos. Nestes 5 anos, olha o enfoque que eu vou te dar. Nestes 5 anos, a Arena Porto Alegrense não conseguiu dar lucro em nenhum ano. Então, veja... Nem para um lado, nem para o outro. A Arena Porto Alegrense. A Arena Porto Alegrense é o resultado. Uma outra empresa. O é estádio. Uma outra empresa que administra o estádio. Então, o estádio, porque as pessoas só adoram dizer assim, entrou uma renda de 1 milhão, essa renda entraria para o Grêmio. Tá.
Entraria para o Grêmio. Só que, se fosse tão bom, a Arena Porto Alegrense estaria dando lucro e repassando ao Grêmio e ao Oeste os lucros. Não, ela dá prejuízo. O que eu quero dizer com isso? Ela não paga o financiamento desde 2015. O que eu quero dizer com isso é que, na verdade, Rec, um estádio tem uma despesa extraordinária. Eu me lembro que no dia do jogo mais ainda. E o que custava o Olímpico para nós mantermos naquela oportunidade. Então, a aquisição da Arena, ela pode ser um anseio do torcedor, mas eu sempre tenho alertado. Vamos sentar e fazer os cálculos e ver se é interessante fazê-lo. Só porque o que mudaria? Eu poderia chegar e dizer assim, quitamos o saldo devedor da Arena, né? Só o que mudaria, mas eu estaria assumindo os compromissos da Arena. Você sabe o que é para manter aquele gramado? Vocês já foram de noite lá, um dia de noite, com aquelas luzes todas acesas. Lá é caríssimo. Vocês têm noção? Termina o jogo, já acende aquilo tudo. Exatamente. Tem noção da manutenção daquilo ali. Tu tem que manutenção, só manutenção das estruturas da Arena, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. As pessoas não dimensionam o que é manter um estádio daquele tamanho. Eu não sei exatamente o custo com relação a gramado da Arena, aqui em Porto Alegre. O Atlético Paranaense, quando colocou a grama sintética, disse que estava economizando 1 milhão mês. Só no gramado. Só na energia elétrica para colocar. Isso é mentira também. Coloca aquela lâmpada 8 horas ligada. Eu só quero te dizer o seguinte, que a Arena porto-alegrense, que tem o expertise de administração de estádio, que tem uma administração montada por isso, que visa isso 24 horas por dia. Lucro com não isso. O Grêmio, não o Grêmio que tem que se preocupar com o futebol, com o centroavante, a bola que não entrou. Então, tem uma administração só para cuidar disso, faz 5 anos que não consegue dar lucro. Senhores. Muito bem. O Luan tem 24 anos e é considerado velho no Brasil. O Felipe Coutinho deve ter essa idade e é considerado jovem na Europa. Mas é que aí, Rec, tem uma diferença. A diferença é que o Luan provou muito no Brasil. O nível de exigência do Brasil é o nível de exigência na Europa é completamente diferente. O Felipe Coutinho, o Pogba. O Pogba tem mais ou menos a mesma idade do Luan, é 9,3 também. Só que eles já provaram na Europa. Eles já provaram no grande centro. Isso muda muito. O Luan, ano que vem, já vale mais que o Pogba. Existe um item que vocês não se deram conta que atrasou um pouquinho, foi a chegada do Luan à seleção principal. Isso sim no mercado exterior faz muita diferença. E o Luan, inexplicavelmente, com toda a técnica e toda a qualidade que tem, veja que ele teve o brilhantismo e foi um dos principais artífices da vitória nas Olimpíadas, né? Mas ele nem titular chegou lá. Ele adquiriu essa condição, arrumou o time e se tornou titular absoluto. Teve um momento que o Valdívia estava na frente dele na seleção. Exatamente. Então, o que atrasou um pouquinho no mercado do Luan, para mim, foi exatamente porque eles visam muito isso. Quantos jogos pela seleção brasileira? O mercado inglês até exige que tenha jogos pela seleção brasileira, pela seleção do seu país. Né? Aí você vende o Luan, se o Grêmio decidir vender hoje, 48 horas antes da convocação, que tudo indica... terá o nome do Luan? Aí entra uma outra questão. Se fosse em junho o jogo, Brasil e Equador, seria melhor ainda. Que na verdade, o jogo é no último dia da janela. Que na outra verdade, Maurício, tu vê como o futebol é lindo e cada caso é um caso, né? É que o Luan, além disso tudo, tem um contrato. Não é só no futebol que cada caso é um que caso. expira-se em junho do ano que vem e que lhe permite um pré-contrato já em março. Então vamos assim, se o Grêmio não vende nesta janela, ele tem a próxima janela só em dezembro e estará 3 meses de o jogador poder assinar um pré-contrato só para ele. Então, eu se estivesse no lugar do presidente Romildo, eu acho que ele está fazendo o máximo, eles têm talentos lá para pessoas capacitadas para administrar, mas a venda tem que ser agora. Vou deixar uma pergunta para depois do intervalo o Ayrton Ruschel responder. Como é que se faz para derrubar um time que em 19 jogos ganha 14 e empata 5. Não, é um negócio impressionante. Se me dissesse isso antes do campeonato, eu ia dizer, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo, com o orçamento que tem, o Grêmio, com o entrosamento que tem, o Grêmio botou várias vezes reservas, né?
Internacional está na B. Né? No início do Campeonato Brasileiro não se citaria o Grêmio, tinha perdido o Campeonato Estadual há pouco, estava num momento de instabilidade, a torcida pediu o Luan na reserva. Mas o Corinthians entraria atrás do Grêmio. Atrás do Grêmio, sem dúvida. O Inter eliminou o Corinthians. Olha a velocidade do Brasil. futebol, era essa informação. Olha a velocidade do futebol. O Internacional, há 2 meses atrás, tirou o Corinthians da Copa do Brasil. E agora estava aí em 7º na Série B. Por falar em Série B, ontem o Vila Nova teve uma vitória emblemática. Ganhou fora de casa do Londrina, que estava reagindo, que poderia lhe tomar o lugar. Quer dizer, ele exerceu o seu poderio, ganhou fora de casa e meio que estabeleceu um quinteto lá na frente, né? E o quinto é o Juventude. Juventude, Vila Nova, Internacional, América e, puxa, me deu um branco, Ceará. Ceará. O Guarani já é o meu sexto. amigo Daniel. O Ceará está com 31, Juventude tem 31, o Vila Nova foi para 32, o Inter tem 33 e o América Mineiro tem 36. Depois já vem os de 28. Há uma defasagem já de 2 rodadas. De Guarani, CRB e Boa, 2 rodadas. O Paraná, o Londrina, o Oeste tem que ganhar 3 na sequência para entrar na zona de classificação. Deixa eu ver. Eu estou acompanhando muito a ascensão do Ceará, porque lá está como auxiliar técnico um rapaz que passou pelas categorias de Grêmio Internacional, o Daniel, me foge agora o seu sobrenome, e ele estava com o Givanildo, e o Givanildo foi levado para o Santa Cruz, e ele foi convidado para ir junto, e ele não quis. Ele quis ficar assumiu? Na comissão técnica. Não, ele segue na comissão técnica, porque eles trouxeram um treinador da região, mas ele seguiu lá como da comissão técnica do clube. E melhorou o Ceará. E o Ceará agora está fazendo essa campanha aí extraordinária. Melhorou o Ceará sem o Givanildo e piorou o Santa Cruz com o Givanildo. Já voltamos. Eu falei em Série B e podia ter também referido os jogos de hoje. O Santa Cruz contra o Criciúma, por exemplo, não mexe mais na tabela. O Criciúma ficou para trás, tem 26, tem que ganhar fora de casa para tentar encostar na turma de cima. E o Santa Cruz está cuidando para não cair. Está com 3 pontos só acima do Figueirense. Outro que Jesus chama em voz alta é o Luverdense. Está com 20 pontos, joga contra o Juventude. Só que em casa o Luverdense tem feito a diferença. E subiu na tabela, tem 20. Se ganhar do Juventude, pode encostar no Santa Cruz, ou no Paysandu, ou no Goiás, dependendo do que esses venham a fazer na rodada. Tem confrontos diretos interessantes. O Brasil de Pelotas, por exemplo, recebe o Guarani. Quando eu falo em confronto direto, é que se o Brasil quiser alguma coisa, vai ter que ganhar esse jogo. E o outro é Ceará e CRB. E tem Vila Nova e Boa. Então essa segunda divisão começa a ganhar contornos emocionantes aí, né? E uma questão interessante é que ontem a CBF publicou o ABC, um dos próximos adversários do Inter na Série B, e o ABC solicitou a mudança de alguns dos seus jogos do Frasqueirão, que é o seu estádio, para a Arena das Dunas, visando o maior apoio da torcida e tudo mais. O jogo do Inter, que é considerado um jogo estratégico, não teve alteração de local. Vai colocar o Inter a jogar no Frasqueirão e não na Arena das Dunas. Inter e ABC. Foi no Beira-Rio, que teve um empate no Beira-Rio, quando era o Geninho técnico. O ABC está agonizando já, está com 16 pontos. O Náutico tem 14. Para tu ver como o Inter perdeu alguns pontos inexplicáveis. Esse ABC empatou. Essa é uma boa palavra, inexplicável. Né? Na verdade, Rec, eu como torcedor gremista que sou, né, e secador do Esporte Clube Internacional... Tu queria que o Inter fosse para ser? Lógico, que seria um demagogo se eu não o quisesse, né? Se eu fosse fazer média. Poderia fazer média aqui. Eu tenho muitos amigos colorados, né? Bastante amigos colorados. Mas nascer a quem eu quero não muito é bem. muita crueldade? Não, é que é uma rivalidade, é que o futebol, a gente não pode fazer o futebol extrapolar aquilo que ele é, né? Já andou, as redes sociais andam tão enlouquecidas que já está se patrulhando a flauta. A flauta é a essência do futebol, o que não pode é o dirigente. Eu, quando investido na condição do dirigente, jamais vou fazer uma brincadeira, uma alusão, porque eu represento uma instituição. Agora, eu, torcedor, a essência do futebol é só isso. É eu tocar flauta no Colorado, Colorado me tocar a flauta, a gente brincar, ir para casa e seguimos as nossas vidas. O pior da rede social é o seguinte, o cara hoje eu coloquei uma informação.
Alguns não viram no Facebook, não assistiram o programa e tal, embora tenha uma audiência muito boa, e o Facebook fica ali permanentemente, 24 horas e tal. E eu ontem, ou hoje pela manhã, recuperei uma informação do filho do presidente aqui. O filho do presidente disse assim, Bolanhos e tal. Não, Bolanhos gosta de ser protagonista. Isso é informação. Aí o cara diz assim, protagonista gosta tu, que quer fazer confusão. Então, o cara que faz isso é um idiota. O patrulhamento que você sofre na imprensa é terrível, né? Eu acompanho, mas eu acho que é o ônus da palavra, o ônus da Mas eu até decisão. gosto, o problema é não ser notado. Quer ser elogiado, vai fazer assistência social, todo mundo vai elogiar a tua profissão, né? O cara tão azedo, diz aquele demagogo. É verdade. Aquele demagogo foi filmado É verdade. Não, eu acho que soaria como demagogia, eu dizer que eu quero que o Internacional ganhe. Agora, quando eu faço uma análise, eu quero que me deem a credibilidade que eu estou dizendo o que eu penso. Por exemplo, a disparidade técnica do Internacional para os demais clubes, ela é assustadora. O problema do Internacional não eram os adversários, era ele mesmo. O Internacional não repetia equipe, né? Não repetia uma forma de jogar, não dava confiança para quem entrasse ter uma sequência de jogos. Então, coisas elementares. Aí tu consegue explicar a má fase do Internacional. Se nós olharmos para a história, Rec, daqui 2 anos e nos lembrarmos que o Inter empatou com esse ABC, por exemplo, ele soa como inexplicável, porque a diferença é amazônica. ABC, clubes, Paraná, né? Criciúma, Juventude, tudo em Porto Alegre. E que em muitos desses jogos sequer teve conclusão a gol. Tudo em Porto Alegre. Então, e não empatou com o Luverdense, isso é um reflexo. Sabe-se lá Deus como. Isso é um reflexo do teu problema interno, né? Da tua administração de vestiário, da autoconfiança do grupo. Então, é só por si, porque não tem a diferença, eu insisto, ela é amazônica, de técnicas, né? E que a gente, né, agora brincando na condição de secador, não nos permite nenhum estímulo no segundo turno. Não sei, tem que ver daqui a pouco. Mas agora o Inter tem mais. O Inter agora o Inter criou opções, definiu uma forma de jogar, isso é importante. Veja que com a volta do D'Alessandro, ele não quis quebrar o esquema, eu achei isso uma demonstração de personalidade e de convicção. Tu pode discordar, mas que foi um reconhecimento de aquele esquema deu certo, 2-3-1, o Sacha fechando pelo lado esquerdo. Se tu bota o Camilo não faz aquela função, não dá para aquele troço de juntar os melhores, não, teria que mudar o esquema. Ele optou por sequência de trabalho e o resultado se viu, né? Proposta do Spartak por Luan está chegando a 20 milhões de euros. O negócio pode fechar ainda hoje, como disse o Ruschel aqui no começo. Treino fechado, confirma o Grêmio com Barrios, sem Edilson contra o Godoy Cruz. Antes, ficou uma pergunta no ar para o Ruschel. Como parar o Corinthians? E a segunda é assinale a alternativa correta. Letra A, Bolanhos. Letra B, Douglas. Letra C, Arroio. Letra D, Douglas é a B, Arroio. Fernandinho. Letra E, nenhuma das anteriores. Tá, Rec, eu não tenho dificuldade nenhuma. Vou começar pela do Grêmio, porque a tua lista é tão grande, embora ela se resuma a um jogador só, né? Sim, pro lugar do Luan. Eu explico. Não, a resposta só contém uma resposta. Sim. O Bolanhos, depois do Luan, é a maior expressão técnica que o Grêmio tem. Joga muito. Segundo, se o sucesso do Grêmio joga mais nós dentro reconhecemos... de campo, fora. Ele faz fora eu não sei. Fora eu não estou cuidando nem de mim. Na verdade, repito... Mas sempre tem alguém te cuidando. O Bolanhos é a maior expressão técnica depois do Luan. E, como nós estamos reconhecendo aqui que o maior motivo de sucesso do Grêmio é ter a manutenção de uma forma de jogar, veja que todos os demais que tu citaste, o Grêmio de alguma forma terá que se adaptar. Então eu vejo que a volta do Bolanhos é natural, e a do Douglas, que seria o segundo jogador por característica... que a minha sequência não está ruim. Não, ela está correta. É que o Douglas, quem teve ligação, fez cirurgia, e eu até tive essa experiência pessoal, fiz a cirurgia de ligamento cruzado, eu quero dizer assim, tu precisa 6 meses para estar atleticamente em condições, mas tu precisa 8 meses para estar
fisicamente e psicologicamente já sem medo da competição. Não está te comparando ao E o Douglas. ritmo, né? Não, O Douglas é atleta, tu é ex-atleta. Não, estou te dando as condições, estou te dando é que eu fui para... Não, estou falando uma expressão pessoal, evidente, não sou atleta e nem tenho a idade deles, mas eu fui exatamente pesquisar, que estou te dando um dado estatístico, não venho aqui fazer empirismo contigo, tu tem que respeitar minhas manifestações. Quando eu digo que 6 meses é uma cura clínica, nenhum jogador em menos de 8 meses tem conseguido disputar a nível de competição. Então, o Douglas se pisou no mês 2 meses, fevereiro, antes de setembro, outubro, ele não terá condições de jogar em competição. E tu vais ver ele fazendo treino, tu vai fazer ele pifando o jogador, mas nível de competição é de setembro. Então, como o Grêmio vai precisar, na nossa previsão, com a venda iminente do Luan, uma solução imediata, ela é Bolenhos. Muito bem, eu só fiz uma observação aqui, já estou meio chapuletado. É que o atleta... Mas é que eu levei uma porrada, ele está achando que eu estou falando da minha. Mas o atleta começa a caminhar uma semana depois? É que eu disse... O Douglas, uma semana depois, estava caminhando. O problema é ritmo de jogo e confiança. Uma coisa é tu jogar contra as equipes na Segundona Gaúcha, que a dupla Grenal jogou, para ganhar ritmo. Outra coisa é jogar Libertadores, Copa do Brasil, partida decisiva. Exatamente. Se armaram agora. Bom, olha aqui, mas aqui, ó, Rec, nós falamos no início do programa que os clubes gastam muito trazendo ex-jogadores. É o que o Santos está querendo fazer. Vocês viram os planos do Santos? Robinho e Diego vão ser... são os planos, contratar os 2 jogadores com o dinheiro que o Santos vai ganhar do mecanismo de solidariedade. Esse dinheiro. Não acredito. Olha, notícia do notícia do UOL Esporte do Samir Carvalho. Os 11 milhões do Neymar, é o que eu estou dizendo, é grande esse dinheiro do Neymar, não termina nunca. É difícil crer numa informação dessas quando a gente vê que o Robinho visivelmente caminha para uma aposentadoria gloriosa, uma carreira brilhante, né? Mas ele é um jogador de complemento de time e o Atlético não se ajeita, as pessoas não conseguem entender que o Atlético não se ajeita taticamente, vai para o terceiro treinador e vai cair o Micali também, porque não tem como exigir com o Fred com 33 e o Robinho com 33, 34 anos, tenham algum sentido de marcação, não encaixa, Rec. O futebol deixou de ser romântico, tu não encaixa a marcação do adversário, é isso. Edilson será julgado amanhã pela expulsão no jogo contra o Santos e pode pegar de 1 a 3 partidas de suspensão. Bolanhos passa por um trabalho de recondicionamento físico antes de retornar ao time. E o Pubs? A administração da Arena informa 14.570 ingressos foram vendidos. Bom, hein? Para Grêmio Godoy Cruz, projeção é de 36 mil torcedores. Agora, essa aqui era em previsão, é informação de antes do programa, então deve estar uns 16 mil já vendidos, né? Quando se divulga que muitos ingressos já foram vendidos, o pessoal acelera para... Ao mesmo tempo em que trabalhou proposição ofensiva, Guto treinou o setor defensivo, utilizando no ataque Vinck, Edenilson, D'Alessandro e Wendel, Potker, Sacha e Damião. No setor defensivo, Júnior, Klaus, Cuesta e Iago, com o Dourado na frente, obviamente. Provável Inter, Danilo, Vinck, Cuesta, Klaus, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Potker, Leandro, Damião. Eu fiz até uma frase. 2-3-1, Rec, tu vê? Por que eu estou batendo na convicção do técnico e na repetição? O Inter vai repetir, talvez não os mesmos jogadores, porque às vezes tem suspensão ou lesão, né? Mas a forma de jogar é a mesma, é a terceira ou quarta partida no 2-3-1, o Sacha fechando por um lado, o Potker recuando e saindo de trás em velocidade, o D'Alessandro centralizado e o Damião na frente. Ele disse que é o que se pedia, eu não pedia, né? Mas é o que se via do Internacional, era a falta disso. Agora eu sempre que chamo ele de Gordiola, porque ele tem 3 esquemas para o mesmo jogo, segundo ele. Começa com 4-1-4-1, depois 4-2-3-1 ou 4-3-3, que dá para, dependendo das circunstâncias. Mas o 4-2-3-1 tem lógica, porque o Edenilson é marcador. Nós podemos transformar em articulador. Ele é o tradicional. Ele é o tradicional. Ele posiciona os 2 volantes dele, o Potker por um lado, o Sacha pelo outro, com uma capacidade extraordinária de recomposição, e o D'Alessandro centralizado. Esse é o 2-3-1 clássico. Claro, e aí é o mesmo esquema do Aguirre, quando tinha um jogador para fazer isso. Exatamente. Que era o Arangues. Exatamente. O Edenilson é o Arangues e tinha
tinha Sacha e Valdívia, e D'Alessandro centralizado. Foi dos últimos tempos, foi o melhor internacional e o que mais... Porque para tu jogar nesse esquema que exige muita juventude, saúde, desprendimento, como faz o Pedro Rocha na recomposição por um lado e o Ramiro pelo outro. Aí começa a se explicar muito o sucesso. A diferença é que o Inter tinha Nilmar ou Lisandro Lopes na frente e agora tem Damião, centroavante diferente. Mas ainda assim um só na frente. Mas é a conclusão. Sobre o Luan que nós falávamos, alguns torcedores pediam a saída dele, dizem que não vão sentir falta. O Paulo Goldin, na transmissão do Facebook, diz o seguinte... Paulo Goldin está sempre ligado. Está sempre ligado. Sei que o Luan é um grande jogador, mas não é craque ao meu ver. Quanto à seleção, até concordo, deveria ter a oportunidade. Se o Tite leva Rodriguinho, por que não Luan? Para mim, o Luan é mais jogador, mas não é do Corinthians. E se sair agora do Grêmio, não sentirei sua falta. Acho que tem no plantel jogador para o Renato recompor o meio. Seja ingrato, Goldinho. Eu xingo o Goldinho. Godinho, eu vou esperar um mês, porque tem jogador que tu teima, mas quando tu vai ver uma mecânica de funcionamento sem o jogador da estrutura, aí tu começa a Tomara que ele tenha razão, né? Ah, não, eu estou torcendo para que ele tenha razão. E vejo, e nisso eu concordo com ele, que o Bolanhos tem condição de fazer e até o Fernandinho a mesma também. função, até por característica. Mas o Fernandinho muda muito, Rec. O Fernandinho, aí que eu quero dizer, não adianta botar um jogador que está bom no lugar. O Fernandinho é um condutor de bola, ele não é um passador, ele não é um pifador. Então, achar que o Fernandinho substitui o Luan é um equívoco. Depois o Goldinho me xinga dentro do supermercado. Olha aqui, ó. Lanús e The Strongest jogam às 7h15, River Plate e Guarani do Paraguai às 9h45. Na Série B, Santa Cruz e Criciúma às 7h15. Luverdense e Juventude às 9h30 da noite, Supercopa da UEFA, Real e Manchester United às 15h45. Já voltamos. Quem é que mandou um abraço? O Gustavo Lino pediu pro Ruxa mandar um abraço e fazer um toco também. Não, fazer o toco, tá aí mandado. Vai no toco aí. A última mensagem ali. A última mensagem que você aí. Grande Ayrton, um abraço para Moinho Fitness. Essa turma aqui, essa turma da academia que eu treino, né, Rec? Embora o Rec quis me anunciar como ex-atleta aqui, tu viste? O Rec quis me anunciar como ex-atleta, eu treino com os meninos lá. Namoradores de Porto Alegre, mas é ex-atleta no futebol. Não, um abraço para a turma da academia lá e o querido amigo que nos homenageia com essa mensagem. Parece que agora engataram definitivamente. Não, Rec. Não me tira do mercado, Rec. Não me tira do mercado, Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa? A Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitem de atendimento personalizado, conexão estável, suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse a 100.net.br ou ligue agora mesmo, 4063-7100, 4063-7100. A 100 Telecom. Alô, Paulo, sua empresa 100% conectada. Livraria Traça, é uma livraria pequena, aconchegante, atendida por quem realmente conhece do métier, conhece livros. Pioneira na internet em livros usados. Conta com mais de 200 mil livros em acervo. Se você tem livro em casa usado, leva para lá que tem valor. Nos visite na Oswaldo Aranha 966, traca.com.br. Padaria Laúde. Todo sábado eu me abasteço lá. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Encomendas para qualquer tamanho de festa, 3362-2020. É só coisa boa. Os anos passam, sorrisos ficam. Afinal, sempre é tempo de ser feliz. Ainda dá tempo de realizar o tão sonhado tratamento com implantes dentários. Aproveite essa grande oportunidade da Oral Sim para você. Ligue 30 76 4343. 30 76 4343, porque ainda dá tempo. Ou WhatsApp 99951 4343. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliador e Farroupilha. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Zago Radiadores, João Carlos, Carlinhos, 55 anos de credibilidade.
Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, para não dar vexame, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br para todo o Brasil. Becker e Ficha Alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se 3239-6689. Diga, Maurício. O Rueda está próximo do Flamengo, já teria aceito, segundo rádios colombianas, a proposta de R$300 mil para comandar o clube. É uma rueda viva esse futebol, né? É verdade. Eu só quero dizer que já que a gente ficou nos abraços aqui, tu tem uma telespectadora, tenha muito cuidado, porque é minha irmã. Ela é telespectadora diária, Cristine Ruschel, e ela hoje precisa. Não, mas por que esse alerta? Alguma vez eu me avancei o sinal? Não. Alguma vez avancei o sinal? Eu conheço. Da minha família eu cuido, Maurício. Da minha família eu cuido. Acho que eu avanço então, o sinal? Um beijo pra minha querida irmã que tá na nossa beijo audiência também. aí. Isso, né? Beijo bem dado. Beijo respeitoso. Respeitoso. Agora, para segurar o Corinthians, primeiro é ganhar o confronto direto, já reduz para 5. Não é esse monstro todo. Às 19 tem mais.